Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, espaços onde eu venho a cada dia compartilhando minhas descobertas do cotidiano. Para o quê? Para me tornar cada dia mais feliz, mais saudável, mais comprometida, alegre. Isso tudo, para mim, são características de uma pessoa com maturidade e com um compromisso com a vida. O que a gente pode chamar de um bom caráter. E isso não é na minha visão, isso é na visão de várias filosofias espiritualistas, isso é na visão de caminhos relacionados à psicologia, inclusive à psicologia transpessoal. Mas nós pegamos especificamente aqui como mote, como provocação, como orientação, as ideias de Eduard Bach, que foi um médico que criou o primeiro sistema de florais no mundo. Um médico que era formado dentro da academia, né? Um médico dentro com todas as ferramentas e o conhecimento e a experiência da medicina ocidental, científica. Depois ele fez homeopatia, ele procurou mais informações, mais conhecimento, mais experiência em uma dimensão mais sutil do ser humano, até que ele chegou ainda numa dimensão mais sutil, que para ele foi a criação do sistema dos florais de Bach. É muito interessante, né? Alguém que sai de uma compreensão da vida materialista, então tem toda a base da ciência, não é um leigo, evolui para uma compreensão mais sutil dentro da homeopatia, né? Desses movimentos energéticos, de toda a nossa história, como nossa história vai se configurando e criando padrões, inclusive de adoecimento ou de saúde, e chega na descoberta dos florais, de como cada flor tem uma vibração, e essa vibração ela pode nos ajudar à medida que a gente consegue interagir com a vibração de cada flor. Então, uma flor mais forte, que é capaz de enfrentar tempos difíceis, né? Um clima difícil, ela tem uma vibração que traz força. Quando a gente toma o floral dessa flor, nós vamos aumentar a nossa vibração no sentido dessa força de lidar com as dificuldades e os desafios da vida. É mais ou menos essa ideia, mas se você ficou curioso, você pode aí procurar no canal, que tem alguns vídeos sobre os florais de Bach. Como a gente pode usar esses florais de Bach para equilibrar nosso emocional, para reequilibrar, né? E para fortalecer o nosso caráter, porque a ideia de Bach é que nós só podemos ser saudáveis, só podemos ter equilíbrio à medida que nós melhorarmos o nosso caráter. E aí a gente por isso nós estamos fazendo essa série essa semana o que é ter um bom caráter, o que é ser um bom caráter. Porque nós sabemos mais ou menos o que é ter um mau caráter, né? A gente diz logo, fulano é um mau caráter, ele é traidor, ele é irresponsável, né? Tem muitos vícios, aí a gente sabe classificar o que é um mau caráter. Mas quantas vezes a gente parou para pensar o que é um bom caráter? E aí a gente está aqui nessa série parando para pensar sobre isso. E nós já fizemos, esse é o 4º vídeo, dê uma olhada nos primeiros, né? O primeiro é sobre a sinceridade, e cada dia eu vou falando sobre uma qualidade que fortalece a nossa alma, o nosso caráter. Eu estou relacionando a alma com o caráter com essa alma que se fortalece, essa consciência que se amplia e nos leva para uma vida mais equilibrada, responsável, ou seja, uma boa vida, uma vida feliz. Hoje eu quero falar sobre a capacidade de aprender a cada dia. Nós temos a cada dia novas experiências ou experiências que se repetem, não é verdade? Às vezes a gente fica olhando e parece que a vida da gente é uma repetição infinita de situações muito parecidas, né? São perdas, ganhos,
responsabilidades, adoecimento, saúde, não é? Sucesso, fracasso, isso tudo faz parte do processo da nossa aprendizagem. São as provocações que a escola da vida nos traz para a gente poder evoluir. E à medida que a gente vai aprendendo com essas experiências, é que a gente vai desenvolvendo o nosso caráter. Então, se eu sou uma pessoa que deixa as situações se repetirem, sem parar para olhar para elas, sem analisar o que cada situação está querendo me dizer, né? O que é que eu tenho a aprender, qual é a lição de hoje? O que é que você está vivendo hoje de mais importante na sua vida? Essa é a sua lição. É a lição primeiro. Claro que nós temos várias lições, porque nós temos várias áreas da vida, né? Nós temos a família, que é o lugar onde a gente nasce e que geralmente nós temos várias lições a aprender, coisas positivas que as pessoas do nosso sistema já conseguiram realizar antes da gente e que elas nos passaram o bastão, elas já nos deixaram como uma boa herança, né? Por exemplo, uma família que é muito responsável, que ensina aos seus filhos e que nós aprendemos com os nossos antepassados a trabalhar com responsabilidade, a usar os recursos materiais com responsabilidade, para construir lugares bons de acolhimento, de um lar, né, onde a gente possa crescer junto, onde a gente possa partilhar o melhor da gente. Então, tem famílias que têm esse legado, né? Elas nos oferecem toda uma história, todo um histórico de equilíbrio financeiro. E parece que a gente já nasce com essa habilidade. E a gente já nasce porque a gente vai convivendo com essas pessoas e naturalmente a gente aprende com elas a ter equilíbrio no uso dos nossos recursos financeiros. Mas vai ter outras famílias que não. A gente já nasce às vezes numa família onde o pai, o avô, as pessoas que estão, a mãe, tem muitos vícios de compra, de consumo. E nós vamos crescendo naquele movimento, né, de abundância e escassez, porque os vícios, né, em alguns momentos parece que traz abundância quando você ganha alguma coisa, mas em seguida, devido ao mau uso dos recursos, de repente chega a escassez. E aí você vai vivendo entre altos e baixos, parecendo que a vida é isso mesmo, que a gente não pode viver num equilíbrio financeiro. E aí cabe à minha consciência querer continuar a repetir esse padrão ou aprender com essa lição. Aprender com o que eu recebi, aprender com o que é positivo e negativo desse desequilíbrio. Porque para que eu chegue ao ter equilíbrio em qualquer coisa na minha vida, eu preciso olhar para o que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo com a situação. Então, é um processo, tudo na vida, para que eu possa aprender, é um processo. Agora, eu preciso me dedicar. Se eu escolher passar pelas situações sem parar para olhar, para avaliar, para escolher novas estratégias de ação, né? Vocês que estão acompanhando o canal há algum tempo, sabem que eu passei nos últimos anos por dificuldades financeiras. E eu fui aos poucos trabalhando na terapia e descobrindo que muito dessas dificuldades estavam relacionadas à minha fragilidade emocional, às minhas carências. Existia um eu em mim que achava que fazendo, realizando, construindo, comprando, gastando, eu me sentia mais forte, se achava mais forte, sem perceber que isso gerava uma dívida que me fragilizava. Por quê? Porque criava compromissos que eu não estava sendo capaz de honrar. E quando nós não somos capazes de honrar os nossos compromissos, isso é uma falha, isso é uma fragilidade, isso é uma dificuldade que precisa ser resolvida. E isso eu verifiquei olhando o meu desequilíbrio financeiro. Para curar o meu desequilíbrio financeiro, eu tive que olhar para o meu emocional
e entender que eu posso estar bem, posso me nutrir com outras coisas. Eu não preciso comprar, eu não preciso gastar além do que eu tenho. Eu não preciso fazer coisas que eu não estou podendo fazer hoje. Pelo contrário, eu devo gastar na medida do que eu ganho. Isso aí é o equilíbrio. Então, aprender essa lição demandou de mim um investimento, principalmente na terapia, para entender o que estava por trás, a carência, o medo, o medo do abandono, da fragilidade. Então me levava a ideia de que comprando ou fazendo algo que gastasse dinheiro, eu me sentia mais poderosa. Só que era um poder enganoso, mentiroso, fantasioso, porque é um poder passageiro. O verdadeiro poder é quando a gente encontra essa força dentro da gente. Quando a gente vai adquirindo a capacidade de olhar para a vida e agir e estar nela com muito equilíbrio, sinceridade, verdade, respeito, generosidade, que nós falamos ontem, né, sobre a generosidade. É preciso que eu aprenda o que significa cada um desses valores para que eu possa exercitar, viver com eles e não viver de uma maneira aleatória. Eu preciso escolher o comportamento, os meus comportamentos, o que me leva para a saúde, o que me leva para a doença. Então, essa capacidade de aprender com as lições da vida, com as experiências da vida, é uma das características muito, mas muito importantes de um bom caráter. Olhe, pare hoje e avalie se você está aprendendo. E se você puder, escreva o que é que você aprendeu com determinada experiência que foi difícil. O que é que você aprendeu com determinada situação que foi boa, que foi fácil. Olhe, tente fazer uma relação do que você aprendeu ultimamente na sua vida cotidiana. O que você aprendeu vivendo. Não é o que você aprendeu nos livros, mas o que você aprendeu vivendo, estando nas situações que você está hoje. Eu acho que a chuva tirou um pouquinho a qualidade do som, né? Porque está muito forte. Mas eu acho que vai dar para vocês ouvirem, porque eu falei um pouquinho mais alto. Obrigada, essa presença de vocês aqui comigo é muito importante, me fortalece. Saiba que o meu compromisso de estar aqui é o compromisso com a vida boa, com a gente ter uma vida boa e que nós possamos a cada dia melhorar a nossa vida, desenvolvendo um bom caráter. Então, se ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever. Se quiser acionar o sininho para ser informado quando a gente coloca os vídeos, pode acionar aí também. Se puder, deixe seu comentário, deixe seu like. Saiba que estaremos aqui amanhã ou mais tarde. Fique com Deus e até mais.